Que a graça e a paz esteja com a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço Palavra de Vida, um espaço onde trazemos até você uma palavra de edificação, exortação e consolação para seu coração, a fim de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos então começar a meditar acerca das bem-aventuranças. Será uma série de 9 vídeos abordando acerca das bem-aventuranças. Hoje estaremos dando início à primeira delas e nos próximos dias estaremos dando sequência a esta jornada maravilhosa, meditando acerca das bem-aventuranças. Então, sem mais delongas, vamos aí ao nosso texto de hoje, a fim de partilharmos a palavra de Deus. E o nosso texto de hoje está basicamente no Evangelho segundo escreveu o apóstolo discípulo Mateus, capítulo de número 5, os versos 1 até 3, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois que Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites, e ele sai do deserto, a Bíblia nos relata que Jesus, ao ouvir que João Batista foi preso, Jesus volta para a Galileia, vai habitar em Nazaré, terra onde ele cresceu, e depois vai habitar em Cafarnaum, terra na qual ele começou o seu ministério. E ele começa o seu ministério pregando o evangelho, exortando ao povo para que se arrependesse dos seus pecados, porque era chegado o reino dos céus. Por consequência disso, povos de muitas nações começaram a seguir Jesus. Jesus começou a ter seguidores, começou a ter muitos discípulos. A multidão começou a seguir Jesus. A Bíblia vai nos dizer que a fama de Jesus chegou até a Síria, de tal forma que povos de Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão começaram a seguir Jesus, a fim de aprender com seus ensinamentos e de serem curados, serem libertos, de receberem as virtudes que Jesus Cristo trazia. No capítulo 5, onde nós acabamos de ler, então, Jesus, no início do seu sermão, no início do seu ministério, dá então este maravilhoso sermão que cobre os 3 capítulos, 5, 6 e 7, o famoso chamado Sermão do Monte. É chamado Sermão do Monte porque ele foi ministrado numa montanha, né? Era pequena assim, mas foi ministrado numa montanha. E o texto vai dizer o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Jesus ensinava, Jesus curava, fazia milagres e por consequência disso, muita gente começou a seguir Jesus. E quando essa gente chegou, essa multidão se aproximou até Jesus, o texto vai nos dizer que Jesus, ao olhar para esta multidão, ao ver que esta multidão vinha até si, Jesus sobe ao monte e se assenta lá no monte. De referir aqui que Jesus não sobe ao monte como um ato de se ausentar do povo. Não. Jesus sobe a este monte como um ato estratégico, visto que ele saberia muito bem o que ia fazer e com o seu objetivo que ele queria alcançar, ele sobe neste monte a fim de alcançar a toda a multidão com a sua voz. Se ele estiver em cima, poderá muito bem abranger a toda a multidão com a sua voz, visto que ele iria ensinar, ele sabia muito bem o que ia fazer. E o povo, Jesus sobe no monte, o povo permanece na terra plana. O versículo ainda continua dizendo que Jesus
se assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus se assenta não como uma figura de estilo, não. Jesus se assenta por conta do seu estado físico, visto que Jesus andava por toda a Galileia, pregando o Evangelho, ensinando, curando. Provavelmente ele estaria cansado, então, para se acomodar, visto que ele também saberia que iria dar um longo sermão, um sermão muito grande, então de pé não seria confortável para ele, então ele teria que se acomodar para então alcançar o seu objetivo de forma eficiente. Por isso que Jesus senta. O ato de se assentar também, muitos dizem que representa, é um estado simbólico, onde representa o rabino quando senta na sinagoga para ensinar. Nesse caso aqui, Jesus estaria a assumir a posição do rabino, pronto para ensinar os seus discípulos. Por consequência disso, a palavra diz que aproximaram-se dele os seus discípulos. A multidão continuou lá na terra plana quando Jesus sobe no monte. Os seus discípulos não ficam com a multidão. Os seus discípulos saem da multidão e vão até Jesus. Aproximam-se até Jesus no monte. De referir que até aqui Jesus só tinha 4 discípulos: Simão Pedro, André seu irmão, Tiago e João. Até então Jesus só tinha esses 4 discípulos. E quando Jesus sobe, esses discípulos aproximam. Algo maravilhoso que podemos tirar aqui é que os discípulos são aqueles que não vão atrás de cura, são aqueles que não vão atrás de milagres, não. Eles vão atrás de Jesus para serem ensinados e instruídos pelo seu mestre. O verso 2, então, a palavra diz que, e abrindo a sua boca, os ensinava. Jesus, o exemplo de bom mestre, sempre pronto para ensinar, sempre pronto para instruir os seus discípulos pela palavra. Isso também vai para os nossos líderes hoje, que têm que estar sempre aptos para ensinarem os seus discípulos a palavra de Deus. Jesus, então, abre a sua boca, dá início ao seu sermão, e o sermão é começado desse jeito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. O que significa bem-aventurado? Ou o que é ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado vem do grego makarios, que significa feliz. Mas esta palavra, quando é empregada para o homem, não dá referência de uma felicidade momentânea, uma felicidade que é adquirida por coisas materiais. Não, dá a intenção ou dá uma referência de uma felicidade eterna, de uma felicidade em que é ancorada no amor de Deus. Quando alguém percebe, que entende que Deus te ama, que Deus entregou seu Filho Jesus na cruz para morrer por este pecador, ele, quando entende esta obra, percebe que de fato Deus me ama na cruz, como nós lemos em João capítulo 3, versos 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quando este homem entende este amor, que este amor não foi pequeno, foi tão grande, que foi necessário que o próprio Deus desse o seu Filho Jesus para nós, então ele é feliz, esta pessoa se alegra porque entende que Deus te ama acima de tudo. Então o ser bem-aventurado aqui é neste contexto, a pessoa é feliz, a sua felicidade é ancorada no amor de Deus, na pessoa de Deus, na obra redentora de Cristo Jesus. A palavra diz que então, bem-aventurados os pobres de espírito. Também referir aqui que Jesus não está a dizer que serão felizes os pobres de espírito. Não, aqui diz que feliz é o pobre de espírito. Então aqui algo incrível é que quando entendemos o amor de Deus, quando entendemos o sacrifício de Deus, nós nos tornamos pessoas felizes. Não seremos felizes, nós somos felizes. É uma felicidade que nós adquirimos enquanto vivemos aqui na Terra, quando possuímos este conhecimento. Então há uma diferença entre estar feliz e ser feliz. Estar feliz é quando aconteceu uma coisa boa e nós então nos alegramos. Mas ser feliz é quando, independentemente de qualquer situação, a nossa felicidade intacta permanece
e assim por diante. Então, quem são então esses que são felizes? A palavra diz: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito. Pobres, bem sabemos, são aqueles que padecem por necessidade, são aqueles que têm necessidades, né, em condições financeiras, tanto que não tem nada para comer, nada para vestir, alguma coisa assim, não tem nada mesmo. Então, o termo pobre de espírito aqui, pobre é aquele que não possui nada. O exemplo mais concreto é o exemplo de Lázaro, né? O rico e o Lázaro. Lázaro era aquele que não tinha nada para comer, nada para vestir, mendigava o pão. Então, o pobre aqui é aquele que mendiga o pão, mendiga, né, o bem-estar. E Jesus vai dizer que este pobre é feliz, mas não é um pobre apenas no estado físico. O texto continua dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito são aqueles que padecem necessidades no mundo espiritual, são aqueles que têm necessidade espiritualmente. E de referir que não apenas aquele que é pobre que é bem-aventurado, mas sim aquele que reconhece que ele é pobre, ele é bem-aventurado. Em que sentido esta palavra é aplicada em nós? Bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, pobre de espírito é aquele que reconhece que precisa de Deus. Aquele que reconhece que precisa urgentemente da graça de Deus, do favor de Deus, do perdão de Deus, do grande amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Pobre de espírito é aquele que reconhece que precisa ser salvo. Pobre de espírito é aquele que reconhece que por si mesmo não tem como ser salvo, que pelas suas obras não pode ser salvo, que ele não tem méritos nenhum para se aproximar até Deus, para se chegar até Deus, para ser aceito por Deus, que não tem obras nenhuma para ser justificado diante de Deus. Esse que é pobre de espírito. Pobre de espírito, o grande exemplo é o que nós lemos então em Lucas, né? O exemplo do fariseu e o publicano. O fariseu chega no templo, demonstra a Deus a sua riqueza, né, que ele jejua 2 vezes por dia, dá dízimo de tudo. E ele mostra ali a sua riqueza espiritual, demonstrando assim que ele não precisa de Deus. Mas, ao contrário do publicano, a Bíblia diz que o publicano, estando, né, de pé na ponta, nem quis se aproximar, nem quis olhar para o céu, apenas bateu no peito e disse: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, este é o maior exemplo de um pobre de espírito, aquele que reconhece que precisa das misericórdias de Deus, que reconhece que precisa da graça, do favor, do poder de Deus, aquele que reconhece que precisa de Cristo para ser salvo, que reconhece que só Deus pode lhe salvar, que reconhece que é pecador, que é depravado, que não é justo, que não é nada diante de Deus. Esse sim é pobre de espírito. E a palavra diz que ele é bem-aventurado, ele é feliz. A pergunta é: por que ele é feliz? A resposta: porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus representa o governo de Deus, representa Cristo, né? Representa a salvação para as nossas vidas. Então, se alguém reconhece que é pecadora e que precisa da salvação e que só Deus pode salvar, logicamente que Deus salvará este homem, Deus salvará este pecador, porque ele sim reconheceu que precisa da salvação, que só Deus pode salvar, que ele não tem obras nenhumas. A palavra diz que pela fé nós somos justificados, que pela fé somos salvos, porque ela foi nos dada pela graça. Então, se é pela graça, nós não temos nada, não temos nenhuma riqueza, não há riquezas nenhumas capazes de comprar esta salvação, capaz de comprar esta graça, que somente Deus é quem pode nos dar. Nós podemos possuir pela fé, porque nós somos pecadores, somos depravados e precisamos desta riqueza. Então, a maior riqueza aqui é ter a salvação, é estar em Jesus Cristo, é ter a vida eterna. Por isso que esse camarada é salvo. Então, meu convite é que reconheça a Deus, reconheça que você precisa de Deus, reconheça que pelos teus méritos não tens como se achegar até Deus. Só podemos nos achegar até Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois, como está escrito, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Essa que é a nossa maior bem-aventurança. Nós somos salvos. Mesmo que as circunstâncias apareçam, mesmo que os problemas apareçam, mas estaremos firmes e convictos de que mesmo assim Deus nos ama. Deus é por nós. Deus é nosso Pai. Seremos felizes porque a nossa maior riqueza não está aqui na terra, mas sim está lá no céu, em Cristo Jesus. Pois a maior riqueza é ser filho de Deus, é ser servo de Deus. Essa é a maior riqueza. Portanto, meu convite é: seja um pobre de espírito. Reconheça a tua necessidade espiritual, reconheça a sua pobreza, reconheça que és pecador, que és depravado, que não tens obras nenhuma para se apresentar a Deus. Que Deus irá te salvar com a sua graça mediante a fé em Cristo Jesus. Assim então, terminamos nosso primeiro vídeo entre 9, tratando das bem-aventuranças. Então, aqui encerramos nosso vídeo. Meu convite é este: reconheça que és pobre de espírito, reconheça que precisas da misericórdia, da graça de Deus, e Deus irá te salvar. Porque Deus é rico em misericórdia e grande em amor. Portanto, receba a riqueza de Deus, a sua misericórdia. Mas antes, reconheça que és pobre de espírito e Deus irá te enriquecer com a sua graça. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, te agraciar com o seu espírito e te fazendo um homem bem-aventurado entre as nações. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Paz.